Boa noite, meus amores, a paz do Senhor. Como vocês já sabem, meu nome é Suzana Varela e meu intuito é levar a fé, a palavra de Deus para vocês. Hoje eu vou estar lendo novamente o livro de Jeremias para vocês. Primeiro, iniciar uma oração. Pai querido, Pai maravilhoso, eu apresento meu Pai e coloco essa vida nas tuas mãos, com a certeza que o Senhor mudará a vida dela, assim como o Senhor mudou a água para o vinho, foi o teu primeiro milagre. Assim você fará na vida dessa pessoa. Ela mudará da água para o vinho, depois de te conhecer, em nome do Senhor Jesus. Se ela andava perdida, desiludida, achando que nada mais iria acontecer de bom na vida dela, é mentira. Pois tu, meu Pai misericordioso, bondoso, a tua benignidade dura para sempre. E eu tenho certeza que a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor já chegou nesta vida e vai ter transformação em nome do Senhor Jesus a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler hoje para vocês o livro de Jeremias. Quem puder, assim, tiver um tempinho, depois abra o livro de Jeremias e leia um pouco. Vai te edificar muito. Como toda a Bíblia. Mas uma orientação hoje, tá certo? Eu vou estar lendo para vocês Jeremias, capítulo 2, versículo 11. Que diz assim, vou ler a principal, que me chamou a atenção. Vou ler o versículo, mas eu vou editar o que me chamou a atenção. Houve alguma nação que trocasse nos seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Quantas vezes a gente troca o que Deus está preparando para nossas vidas, o que Ele dá de melhor para nós, por coisas que não têm proveito. Coisas que não têm proveito. Deus tinha tirado o povo dele da servidão, da escravidão, do Egito. E quando ele tirou o povo dele do Egito, o povo de Israel, eles traíram a Deus quando recebeu a terra prometida. Eles traíram, eles começaram a adorar outros deuses, a fazer outros deuses, a buscar outros deuses. E Deus tinha dado algo tão grandioso para eles, mas eles preferiram trocar tudo isso, essa coisa tão gloriosa, por algo que não tinha proveito. Deus de pedra, de madeira, coisas mundanas, prazeres mundanos. Então, aquele povo, eles tinham escolhido deixar Deus
e buscar outras coisas. E muitas das vezes a gente faz isso. A gente deixa o melhor que Deus tem para nos dar, nos oferecer. E às vezes a gente até recebe da parte dele, mas a gente abre mão por algo que não tem tanto proveito. Por algo que não tem tanto proveito. Muitas vezes, devido à dificuldade, devido às adversidades, a gente prefere o que é mais ligeiro, o que é mais fácil, o que é mais prático e o que não tem proveito. Então, que a gente venha buscar realmente adorar Deus de fato e de verdade e querer carregar a cruz. Porque o fácil, o caminho largo, não nos levará a nada, só a destruição. Não tem proveito nenhum. O proveito que se tem é muito momentâneo, é muito traidor, porque ora você está se deliciando e depois você mesmo passa mal com aquilo. Então não tem proveito. As coisas fáceis que vêm de maneiras fáceis não tem proveito. Porque aquilo que Deus nos propõe, nos ensina, requer muito sacrifício da nossa parte. E às vezes a gente não quer sacrifício nenhum. A gente não quer carregar a cruz. E isso acaba nos levando para um lugar que só vai nos levar à destruição. Então, que os seus olhos não estejam no fácil. Que os seus olhos não estejam no fácil. E sim no que é difícil. Entendeu? Porque o fácil vai muito fácil, nos leva à destruição. Mas o caminho estreito, o dificultoso, nos leva à vida. E tudo que é mais difícil tem um sabor de mel, tem um sabor diferente. Quanto mais valioso o bem material, digamos, mais caro é, mais preço se tem. Tudo que é valioso demais tem muito preço. Agora, aquilo que não tem valor, não tem preço. E se vai rápido demais, é a questão de momento. Então, vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Aqui no capítulo 2, versículo 20 de Jeremias, diz assim: quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-se. Eu mesmo te plantei como vide excelente,
uma semente inteiramente fiel, como, pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha. Por isso, ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Então, era tanta iniquidade, tanta sujeira, tanta traição que aquele povo estava fazendo com Deus, depois de tudo que Deus tinha feito para com eles. E às vezes a gente pode fazer isso, que se levantou a ira de Deus. Deus também se ira. E não queira experimentar a ira de Deus. Deus se ira. Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Mas ele se ira. E não queira experimentar a ira de Deus. A ira dos homens é diferente. Mas a de Deus, não queira experimentar não, porque não é bom não. Entendeu? E Deus, ele é maravilhoso, ele está para nos perdoar. Ele está para nos perdoar. Mas que a gente não venha brincar com Deus. Que a gente não venha brincar com Deus. Que a gente busque andar em retidão. Que a gente busque querer carregar cruz e não sair jogando a cruz que ele nos deu, que ele nos confiou. Assim, tá pesado, então não quero mais. Tá doendo, eu não quero mais. Eu tô sofrendo, não quero mais. E assim você não vai chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Porque aquele que desiste, ele não vê as promessas. Continue carregando sua cruz. Porque ele deu exatamente a cruz que você pode carregar. A minha cruz é diferente da sua. Mas ele sabe até quando e como eu posso carregar. Deus, ele nos conhece muito bem, como eu li outro dia para vocês, que ele nos conhece, que está em Jeremias também, que ele nos conhece desde o ventre, ainda quando a gente não era formado, ele nos conhece. Então, ele sabe muito bem qual o tamanho da cruz nos dá, tá certo? Então, que a gente venha buscar ser fortes e corajosos. E se a gente não tem força, a gente pede a ele. Se a gente não tem coragem, pede a ele. E ele vai nos ajudar a carregar a cruz. Porque quando ele tirou o povo lá do Egito, ele deu tudo que o povo precisava para passar pelo deserto. Ele deu tudo que o povo precisava para passar pelo deserto, como diz aqui. Capítulo 2 de Jeremias. Ouvi a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminares a minha terra e da minha herança fizeram uma abominação. Foi isso que aconteceu. Então Deus tirou aquele povo do Egito. Quantas vezes Deus já te tirou do Egito, de uma escravidão, e te deu uma terra
linda que emana leite e mel, e você voltou a praticar as velhas coisas. Você até disse que não iria transgredir mais. E pensa que não, você transgrediu. Quantas vezes e até quando isso vai acontecer? Até quando? Tá na hora da gente acordar, viu, minha gente? Tá na hora da gente acordar. Porque os dias estão maus. E queira ou não, você acredita ou não, o fim a cada dia está mais perto. O fim a cada dia está mais perto. E a gente deve se segurar fortemente nas mãos de Deus. Segurar a nossa cruz, não desistir por qualquer coisa. Não desistir por qualquer coisa. Não trair o nosso Deus por qualquer coisa e por nada, porque quando a gente trai, a resposta vem, cedo ou mais tarde vem, porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor, Ele se ira, vem, entendeu? Então, tá na hora da gente acordar, tá na hora da gente despertar, e acreditar verdadeiramente naquele que acreditou na gente, que sempre é o que acredita na gente. Sempre, sempre é ele que vai permanecer, sempre é ele que vai confiar, sempre é ele que vai acreditar. Então vamos fazer jus a isso. Um Deus tão maravilhoso e bondoso, que a misericórdia dele. Porque aqui no capítulo 2, diz assim um texto: Deus repreende Jerusalém. No capítulo 3 diz a disposição de Deus em perdoar. E ainda fala da misericórdia dele. Depois de tudo. E comigo e com você não é diferente. Então vamos acordar. Vamos acordar. Não vamos só confiar da boca para fora e tampouco mostrar uma fidelidade que na verdade não está existindo. E que se a gente não for fiel a Deus, a gente não vai ser a ninguém. Entendeu? Então, a gente só consegue ser fiel, amar, isso, aquilo, quando a gente conhece isso perante a Deus. Quando somos transformados por Ele. Aí a gente conseguimos. Mesmo com tanta imperfeição. Então, vamos buscar. Se vocês puderem depois ler um pouco de Jeremias, leia. Nos traz verdades bem verdadeiras, mas que é como um espelho, nos ensina muito e nos mostra muito a sermos diferentes, a fazer diferente, a alegrar a Deus, a buscar sermos pessoas corretas, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus confia na gente quando nem a gente confia em nós mesmos. Deus, Ele crê na gente quando nem nós mesmos cremos. Quando Jeremias foi escolhido, como está no capítulo 1, do versículo 6, diz assim: Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Ele desacreditou nele, no potencial dele. Mas Deus não. Deus não. E é assim na minha vida e na sua. Então vamos verdadeiramente crer num Deus, buscar fazer as coisas certas. Por que é tão difícil seguir a Jesus? Porque é tão difícil carregar a cruz? Porque há muita renúncia. A nossa carne, ela tende a pecar, como fala na palavra. O nosso espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca, não está pronta.
Então, é muita renúncia. É um caminho de muita renúncia. Por amor a Deus, por amor a Cristo e por amor a nós, porque a gente ganha com isso. Porque quando a gente renuncia a nossa carne, a gente está renunciando coisas que não tem tanto proveito e que lá na frente a gente vai saber. Um exemplo, só para você compreender o que eu estou falando. A verdade diz que a gente só deve ter sexo depois do casamento com o nosso esposo. Que o contrário disso é fornicação, prostituição, enfim. Isso vai contra um desejo, às vezes, da nossa carne, porque a nossa carne, às vezes, quer diferente. E se a gente permite isso, lá na frente a gente vai ver que não teve proveito nenhum. Que é tudo tão banal, tão passageiro. Certos prazeres, aliás, os prazeres, eles são muito banais, muito passageiros. Mas se a gente for de acordo com a palavra, existe uma renúncia desses prazeres, desses desejos, mas a gente está fazendo a vontade do Pai, a vontade do Deus. Tem renúncia, mas lá na frente tem galardão. Tem galardão. Porque tanto a gente deixa o nosso Pai feliz, como a gente vai ganhar com isso. Só um exemplo, tá certo? Porque existem outros e outros exemplos aí na Bíblia. Então, Israel, ela estava seguindo um momento que, do jeito dela, da maneira dela. E iria perder com isso. Iria perder, porque não existe outro Deus, senão o nosso Deus, o nosso Pai. E como tem aqui na palavra, que uma hora que ele estivesse em angústia, que começasse a sofrer. E não é assim, minha gente. Que na hora que eles começassem a sofrer, a sentir angústia, eles iam perceber e começar a chamar por Deus. E assim não somos nós. Enquanto não tá doendo, a gente tá andando, entendeu? Mas quando o negócio aperta, quem a gente começa a chamar? Entendeu? Então, vamos buscar caminhar na verdade, porque o caminho estreito, carregar cruz, não é fácil. Às vezes dói, às vezes tem choro, às vezes tem renúncia. Às vezes a gente, se pudesse, deixava aquela cruz e seguia, ia embora e deixava aquela cruz para lá. Que às vezes parece ser tão cansativo, tão doloroso, e a gente acha que não vai aguentar, que vai morrer pelo caminho e que não vai resistir, que é muito sofrido. E às vezes, quando Jesus estava lá carregando a nossa cruz, não era nem a dele, era a nossa. E hoje a gente não quer carregar dele, né? Era a nossa cruz que ele estava carregando. Enquanto ele estava sofrendo dores, humilhação, sofrimento, as outras pessoas estavam olhando, sorrindo, fugindo, não estava sentindo aquela dor, não estavam nem aí. Até mesmo aqueles que ele escolheu, negaram ele. Era ele e o Pai. Quantas vezes é nós e o Pai? Quantas vezes é nós e o Pai? Todos ficam em volta, olhando, mas ninguém quer carregar a cruz e nos ajudar. E às vezes ainda fala besteira.
ainda fala besteira, diz, ah, se fosse eu consegui, ah, se fosse não sei o que, ainda fica falando besteira. Mas acredite, não desista, não solte a sua cruz. Peça força a Ele, Ele dará e Ele ajudará você a carregar essa cruz. Ele dará tudo que você precisa para você carregar essa cruz. Mas não queira soltar essa cruz. Porque olha onde está Jesus hoje. Olha o que aconteceu depois. Hoje Ele está à direita do Pai dele. Ele ressuscitou, Ele está aos céus. Ele está conosco. Aquele momento de dor passou e foi vitória. Foi vitória. E chegou um momento que ele disse assim, Pai, por que me abandonaste? Quantas vezes a gente acha, né, que Deus nos abandonou? Quantas vezes? Jesus também achou. Imagine nós. Mas acredite, Ele está contigo. Ele está contigo. E acredite, é o único que vai até o fim contigo. É aquele que se deita contigo à noite, quando um outro às vezes está dormindo ou quando ninguém está. Só Ele que pode carregar as nossas dores, as nossas lágrimas conosco. As outras pessoas até verão, até contemplarão, mas na verdade isso é algo muito individual, só nosso com Deus. Então, por isso que só Ele que fica. É Ele que senta nas nossas dores, é Ele que vê as nossas lágrimas, é Ele que conhece o nosso íntimo, o nosso verdadeiro íntimo, as nossas falhas, as nossas qualidades, o porquê que a gente está sofrendo, porque... E as outras pessoas ficam só de telespectador, entendeu? Então, que a gente venha valorizar mais ainda o nosso Deus e não deixar a nossa cruz por qualquer coisa, tá certo? Essa palavrinha de hoje, em nome do Senhor Jesus, somos todos pecadores, errantes, mas acredite, Ele é misericordioso, Ele nunca abandonou Israel, nunca abandonou Israel. Israel que abandonou a Ele, quando Ele tinha feito tanto por Israel, Israel abandonou a Ele, mas Ele nunca abandonou Israel, nem me abandonou e nem te abandonou. É mentira se em algum momento você pensou nisso ou achou isso. Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Fico com essa palavrinha de hoje. E medite nessa palavra. Eu tenho certeza que ela não vai voltar vazia e vai te ajudar muito. Tem um tempinho para Ele. A gente tem tempo para tanta coisa hoje em dia e para Ele a gente sempre coloca dificuldade, quando na verdade a gente era para dar muito mais para Ele, como tem a palavra que diz assim, buscai o reino de Deus e sua justiça e tudo será acrescentado. Tudo que a gente precisa vai ser acrescentado, tudo que a gente quer, nosso sonho, vai ser acrescentado. Mas às vezes a gente coloca a carroça na frente dos bois. Às vezes primeiro vem os acrescentados, para depois o reino de Deus. E não é assim. Como as coisas vão dar certo na nossa vida se a gente buscar o reino de Deus verdadeiramente dentro do nosso coração. Tá certo? É isso, que Deus te abençoe. E o maior bem que a gente tem como promessa e recebe do nosso Pai é a salvação. Cuide da sua, busque a sua, porque quando a gente tá bem com Ele, tudo é consequência, tudo acontece naturalmente, tudo vem naturalmente, mas primeiro
a gente tem que estar bem com ele. É o nosso maior relacionamento, é o nosso maior compromisso. Às vezes a gente se preocupa, e eu não tô julgando aqui ninguém, não. Eu tô falando também pra mim, viu? Às vezes a gente se preocupa tanto com outras coisas, tanto com os outros relacionamentos, coloca tudo tanto em primeiro lugar. E se a gente for analisar direitinho, a gente tá errando e feio com isso. Vamos pensar direitinho e avaliar, colocar os pontos no is, pensar que a gente deve cuidar muito bem dessa joia rara, desse compromisso, colocar ele em primeiro lugar. É tanto que o primeiro mandamento é amar ele sobre todas as coisas. Amar ele sobre todas as coisas. Então, ele tem que estar em primeiro lugar. E às vezes o dia a dia, a correria, tanta coisa, isso passa despercebido. Isso passa despercebido. E a gente fala muito de boca, mas na realidade a gente tá em falta com esse relacionamento, com esse compromisso que é o mais importante. Então vamos dar prioridade a esse relacionamento, a esse compromisso com Deus. E as outras coisas vão acontecer naturalmente. Mas vamos realmente colocar em primeiro lugar, pensar e analisar. Meu pai, onde é que você tá? Como a gente tá? Como... Entendeu? Dê uma analisadazinha aí. E vamos consertar as coisas, endireitar as coisas. E quando a gente tá bem verdadeiramente com ele, nada compara assim. A gente passa a nos sentir bem, verdadeiramente. Tá certo? Então é essa a palavrinha de hoje. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Durma em paz. E o resto Ele proverá. Beijo, tchau.